E vamos falar agora sobre segurança pública. Nós tivemos a divulgação do Anuário Brasileiro de Segurança referente a 2020 e chama a atenção o aumento da violência em vários pontos aí, mesmo em meio à pandemia. Nós vamos falar sobre essa situação com Rafael Alcadipani, que é professor de gestão pública da FGV, especialista em gestão pública na área de segurança. Rafael Alcadipani, boa tarde. Boa tarde, Denise, e a você e os ouvintes. Bom, Rafael, a gente tem visto aí se falar muito em violência contra as mulheres, e os números são absurdos, aumentaram durante a pandemia, mesmo com a criminalização maior, rigor maior da legislação, da lei contra quem comete esse abuso, mas continua. E nós temos visto falar muito também de violência de policiais e sempre colocada também a questão contra os negros, não é? Infelizmente, os números do Fórum Brasileiro de Segurança Pública do anuário, eles mostram que a gente tem, né, uma mulher que é vítima de agressão física a cada 2 minutos, um estupro a cada 8 minutos. Isso é muito sério. Um aumento de 7,7% da violência contra a população LGBT. E, quer dizer, a gente tem um cenário que é um cenário bastante preocupante em termos de segurança pública. E a questão da violência, né, do policial, também houve um aumento de 6% no número de pessoas mortas pela polícia. Agora tem um outro dado, Denise, que pouca gente tem falado e que precisa de muito destaque, é que houve um aumento de 19,6% no número de policiais mortos no Brasil. Isso é um número muito preocupante, isso mostra que nós estamos com problemas sérios com relação à nossa política de segurança pública, que não protege a mulher, não protege o homem, não protege o policial. Há um aumento também aí, a gente tem visto, infelizmente, nos homicídios, um aumento de 7,1% de 2019 em relação a 2020. Então, quer dizer, uma política de segurança pública que não protege ninguém. Muita gente acha que a polícia matando mais vai resolver, e a gente tem visto que a polícia mata mais, o policial está morrendo mais, as crianças estão mais vítimas, as mulheres estão mais vítimas de violência, os homens estão mais vítimas de violência, e ninguém resolve o problema. É, exatamente. Em relação às mulheres, a gente vê essa vulnerabilidade maior até pela pandemia, pelo isolamento social. Se tem um registro menor em delegacias, tem um problema também de acesso das mulheres. É o que eu falava, que não adianta estar na legislação se não se tem uma eficácia mesmo da proteção na prática, né? Sem dúvida, a gente precisa ter. A questão da violência contra a mulher é uma questão também cultural, essencialmente cultural, né, Denise? A gente tem no Brasil ainda uma mentalidade de que a mulher, o homem se vê como proprietário da mulher e que pode bater, pode fazer o que ele quiser. Isso é uma mudança cultural que precisa ser mudada na cabeça das pessoas. E o Estado precisa ser muito melhor na forma de possibilitar os registros destas ocorrências, né? Em São Paulo, durante a pandemia, foi feita uma coisa boa, que foi autorizada a denúncia ser feita online, e isso é um motivo, e assim, outros métodos para que você que essa mulher tenha acesso ao trabalho policial, né, para correr. Mas quando a gente chega na polícia, né, Denise, é porque a situação já saiu completamente do controle. É uma necessidade de uma mudança de cultura, das pessoas perceberem que não se deve bater em mulher, que não se deve agredir mulher. Nós todos, né, por uma questão óbvia, somos filhos de mulheres. Quando você bate na mulher, você não está respeitando a sua própria mãe. E essa é uma mentalidade que precisa ser mudada. Aumentou em 9,9% o número de agressões em decorrência de violência doméstica contra as mulheres. Houve 3,8% a mais de acionamentos da PM, 147.379 chamados e aumento dos chamados para 190. Não é? Então, são as mulheres mesmo pedindo ajuda. Agora, essa questão da letalidade aí entre policiais nos embates, 110 policiais foram assassinados, esse aumento que você tinha ressaltado, 19,6%. Agora, vítimas de intervenções policiais, 3.181, aumento de 6%. A que se pode atribuir, como explicar esse aumento forte do número de mortes de policiais? A gente tem visto os casos de violência policial e agora com os celulares, com as filmagens, isso fica muito mais exposto, né? Deveria até servir como exemplo para inibir, né, a repetição desse tipo de violência, mas não é o que acontece na prática. Mas o que se pode fazer para melhorar esses números?
A gente precisa ter primeiro a gente precisa ter uma política de segurança pública. O Brasil não tem política de segurança pública. Não existe uma política nacional de segurança pública e os estados também não desenvolvem uma política de segurança pública. O que se faz é investir em polícia e ver segurança pública só na chave da polícia. É claro que polícia é importante e a profissionalização da polícia é muito importante. Quanto mais profissional for a polícia, quanto mais preparada ela for, quanto mais ela receber, por exemplo, em São Paulo, a gente tem polícias que recebem os piores salários do Brasil, mas não dá para a gente ir só na chave da polícia. A gente também precisa mapear áreas que são áreas vulneráveis, atuar para tentar dar uma alternativa de vida logo no começo, que a pessoa começa no crime ou antes dela começar no crime, para que ela não entre necessariamente no crime. A gente precisa pensar, então, numa política integrada que leve em conta não apenas a polícia, mas que leve em conta toda a cadeia relacionada à segurança pública. E no caso específico da polícia, a gente precisa investir pesadamente em formação, a gente precisa em melhoria de formação, a gente precisa investir em mudança de mentalidade. Hoje no Brasil a gente acha que matar e bater resolve. Só que quando a gente incentiva que o policial mate mais, a gente também o coloca em perigo. Prova disso é o aumento da morte de policiais. A gente tem governos, que falam a favor da polícia, que até foram eleitos com a bandeira da polícia, mas não têm feito nada para melhorar o dia a dia do policial. O dia a dia do policial que está na ponta da linha, que são verdadeiros heróis que estão ali para dar vida para a gente como eu e você. Só que a gente não tem uma atenção do Estado para os nossos policiais. Aumenta-se o número de candidatos policiais, isso é um outro dado que o fórum mostra, que traz, a gente vê de novo nas eleições, um aumento de pessoas que vão, mas é só conversa fiada, é só bravata, projetos para melhoria da vida do policial, para proteger esse policial, para proteger a família desse policial, a gente não vê. Então, enquanto isso acontecer, enquanto a gente usar o fígado para resolver problema de segurança pública, enquanto a gente achar que é na porrada que a gente resolve, nós não vamos resolver nada, Denise, nós vamos ver esses números piorando cada vez mais. É preciso ter racionalidade, é preciso ter política baseada em dado, baseada em evidência, é preciso ter policiais que sejam cada vez mais profissionais e é preciso combater pesadamente o crime organizado. O crime organizado assumiu no Brasil dimensões que não são aceitáveis. Agora a Polícia Federal tem feito operações grandes contra o primeiro comando da capital, isso é muito bem-vindo, a própria Polícia Civil e o GAEC, a gente precisa dessas operações, mas antes de tudo a gente precisa disputar esse jovem na periferia com o crime organizado. Muitas vezes a gente também precisa disputar a realidade do crime, os valores da nossa sociedade, para que o crime não seja uma coisa como ela é tanto aceita como ela é hoje. Precisa ver com muito cuidado também com a liberação e a facilidade do acesso a armas, não é? Porque isso acaba se voltando contra a própria condição de segurança, basta a gente ver o número de policiais mortos, né? Sem dúvida. Infelizmente, a gente também tem uma outra lógica no Brasil, que a gente deve liberar a arma. Os estudos científicos são quase unânimes em mostrar que quanto mais arma tem numa população, mais você vai ter mortes, mais você vai ter acidentes com crianças, por exemplo. A arma ela é muito boa para o ataque, ela funciona muito bem para o ataque, mas ela não é tão boa assim para a defesa. A gente vê pessoas que têm cursos de tiro, que têm formações policiais, que têm excelentes formações com o uso de arma e acabam sendo vitimados muitas vezes, policiais de forças especiais e pessoas que trabalham com essa coisa de tiro. Atirar é muito gostoso, eu particularmente acho muito bom, atiro algumas vezes, mas infelizmente possuir uma arma coloca você em mais risco, é isso que a ciência mostra. Só que a gente vive num mundo hoje onde ciência não vale nada. O que vale é a conversa fiada. E quando a gente vive num mundo em que o que vale a conversa fiada em segurança pública, as pessoas pagam com a sua própria vida, que é o que tem acontecido no Brasil. E nesse mapa geral da violência no país, a gente tem até alguns dados mais positivos, por exemplo, o crescimento de apreensões de drogas. De cocaína cresceu 56,7%, foram 14 toneladas apreendidas, e de maconha, crescimento de 128,3%, 316 toneladas apreendidas. Sim, a apreensão de drogas ela é uma coisa, esse é um dado que a gente pode ver por dois lados. Por um lado, no caso específico, são dados da Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal ela melhorou a sua inteligência, ela tem melhorado e capacitado melhor os seus funcionários, provando que quando a gente investe em profissionalização, os resultados acontecem. A Polícia Rodoviária Federal tem feito isso. Agora, por outro lado, a pandemia também dificultou a saída de droga do país. E também diminuiu a quantidade de carros e veículos nas rodovias. Então ficou mais evidente, a polícia também pôde colocar mais efetivo para lidar com as apreensões de droga, né? Então isso é muito importante, mas ainda as drogas elas continuam a permear a nossa sociedade. São Paulo é um dos maiores mercados consumidores do mundo, o Brasil é um dos maiores mercados consumidores e o Brasil é um dos principais exportadores de droga do mundo. O Porto de Santos, a gente tem visto aí ações e outras ações da polícia, né? Agora a Receita Federal também tem atuado de forma mais decidida
medida para evitar que essa droga vá e saia do Brasil, porque aí é onde o crime organizado ganha dinheiro, quando ele consegue vender. Então, o sinal de que a gente está apreendendo muito droga, Denise, também pode ser o sinal de que está fácil circular a droga no Brasil, tem muito consumo acontecendo. É muito importante que a gente pense também na política de droga de forma racional, de forma lógica, não ficando pegando só o pequeno traficante, mas indo para os grandes traficantes, indo para os grandes barões da droga. Só que no Brasil a gente viu, né, Denise? A gente já viu na semana passada que o que a gente faz às vezes é liberar o barão da droga e não prender o barão da droga. Ou seja, é uma política bastante esquizofrênica. A gente vê também, né, só para concluir essa questão das drogas, uma falta de efetivo brutal da Receita Federal, da Polícia Rodoviária Federal para controlar as nossas fronteiras. É muito importante aumentar o efetivo dessas forças para que a gente possa ter um controle mais efetivo das nossas fronteiras. E a gente tem também entre os resultados positivos para nós fecharmos a redução de crimes contra o patrimônio, mas isso eu acho que pode ser explicado em boa parte até pela pandemia, menos pessoas circulando nas ruas, houve uma queda de 34% nos roubos a transeuntes, roubos de carga caíram 25,7%, aí sim tem uma fiscalização muito maior, roubos de veículos, queda de 22,5%, roubos a comércio, 18,8% e roubos a residências, queda de 16%. Então, quanto ao patrimônio, todos os dados são melhores. Sim, é muito bem-vindo, né? A gente precisa, de novo, a gente fica muito no escuro com relação à segurança pública, poucas análises são feitas que provam as causalidades do que de fato gerou. Agora, nesse caso do roubo contra o patrimônio, menos pessoas na rua, menos mercadoria circulando por conta da pandemia, né? Acaba fazendo com que você tenha menos, esses indicadores eles reduzam. Um dos produtos mais roubados no Brasil, que mais interessa aos criminosos, é o telefone celular. Quando a pessoa não está na rua, os criminosos têm menos chance de roubar esse celular. A questão dos veículos também está ligada em São Paulo, no caso de São Paulo, a aprovação de lei contra desmancha, de tecnologias que foram colocadas de câmera para você seguir os carros que são roubados, né? Mas assim, a pandemia e o ciclo econômico ajudam. A economia, ela também começa a ter uma dinamizada, ela começou a dinamizar, ela estava antes da pandemia já dinamizando e há uma relação muito grande entre melhoria econômica e redução de crimes contra o patrimônio. Agora, o que falta, Denise, eu vou falar, que é uma coisa muito séria, é o seguinte: se está reduzindo o crime com o patrimônio, como estava reduzindo o homicídio o ano passado, o Estado precisava estudar e aprender e entender o que estava gerando essa redução para a gente continuar repetindo isso. Só que, infelizmente, o Estado no Brasil ele não estuda, ele não tenta entender o que está gerando a melhoria do indicador criminal. Ele apenas vai atuando sem muita inteligência. E isso faz com que, no momento em que a coisa comece a mudar, como está acontecendo no primeiro semestre desse ano, a gente não saiba o que a gente precisa fazer. Esse é um problema muito grave no Brasil. A falta de políticas públicas baseadas em estudos sérios, baseadas em evidência séria. Hoje, a gestão de segurança pública, eu brinco, é uma gestão meio dunga. Você vai lá, não coloca muita tática e fica incentivando as pessoas, falando, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas e a lógica? E a racionalidade? E a organização? Isso falta ainda e a gente peca muito no Brasil. E a gente vê que tem um discurso político em cima disso também, porque quando Sérgio Moro saiu do Ministério, ele saiu apresentando números melhores. De fato, 2019 teve uma redução importante em relação a 2018, mas depois, agora, até o presidente comemorava números que seriam supostamente melhores, mas por esse mapa a gente vê que não houve melhor e sim piora na maior parte dos quesitos aí relacionados à segurança pública, né? Sem dúvida alguma, a gente precisa de racionalidade. A gente tinha o ministro Sérgio Moro, que era uma pessoa que era preocupada com a questão da segurança pública no governo federal. Agora, além do presidente da República, o que faz o Ministério da Justiça com relação à segurança pública? O que faz a Secretaria de Segurança Pública com relação a isso? Cadê uma política pública nacional de redução ao homicídio, que é uma chaga que acontece nesse país? Isso é muito importante que a gente tenha essa articulação. Por outro lado, a Polícia Federal tem atuado bem, né, com relação às facções criminosas, ao crime organizado. Isso é muito importante que continue acontecendo, não é só coisa ruim que está acontecendo. Agora, no geral, o que esse quadro mostra é que, se nada for feito, nos próximos anos esses números vão ser piores novamente. Então a gente precisa de uma articulação, de uma lógica. Tem ainda 2 anos do governo federal, tem ainda 2 anos do governo estadual, e a gente vê também que o governo federal e o governo estadual ficam brigando o tempo todo. É uma briga daqui, briga dali, um fala mal de um, outro fala mal de outro, e não tem uma articulação. Essas forças elas acabam não se articulando, elas acabam disputando. E para combater o crime, Denise, a gente precisa de unidade, porque enquanto a gente não tiver unidade, enquanto a gente não tiver racionalidade, enquanto a gente não tiver decisões baseadas em ciência, com política pública de longo prazo, nós não vamos continuar tendo números assim e vamos ficar nesse vai da valsa. Tem ano que melhora, tem ano que piora, mas não se estabelece uma tendência de longo prazo de melhoria. Bravata não resolve nada. Nem bravata de governo estadual, nem bravata de governo federal. É preciso pensar no longo prazo.
Só para fecharmos mesmo, fica o registro que é uma pessoa assassinada a cada 10 minutos no país. Essa é a média que saiu nesse fórum, desse resultado aí do Balanço da Segurança Pública no primeiro semestre. Eu conversei aqui com o Rafael Cadipani, que é professor de Gestão Pública da FGV, especialista em Gestão Pública, integrante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Rafael, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, obrigado.